Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de PHP aqui da Programa Web. E hoje iremos falar aí sobre operadores aritméticos. Então vamos lá. Então aqui com o Visual Studio Code aberto, tá? Lembrando, você tem que iniciar aí o seu champ, tá? Então quem não lembra aí, vai lá no seu iniciar, abre lá o champ, inicia aqui. Nós vamos criar aqui uma nova pasta dentro de htdocs para nossa aula. Então, criar aqui, botão direito, New Folder. Aula 3. Vou colocar aqui tudo minúsculo. E aqui dentro eu vou criar um arquivo PHP. Então, botão direito, New File. Vou colocar o nome de index.php. E vou iniciar o nosso documento aqui, tá? Então, o que seria um operador aritmético? Tá? Um operador aritmético é um operador matemático aí que você usa para fazer contas, tá? Então, para isso, para a gente conhecer aí os operadores, então eu vou criar aqui duas variáveis. Então, vou criar aqui número 1 e vou atribuir para ela o valor 10. Vou criar aqui uma outra variável chamada número 2 e vou atribuir para ela o valor 5, tá? E aí eu vou criar aqui o nosso comandinho echo, tá? Então, o que o comando echo vai fazer? Ele vai exibir para a gente o resultado na nossa conta, tá? Então, aqui no comando echo, eu vou fazer primeiro, minha primeira operação aritmética, que é a adição, tá? Então, como que eu faço uma conta de mais aí no PHP? Então, eu vou colocar aqui a variável número 1 mais a variável número 2. Ponto e vírgula, vou salvar, tá? Você vai lá agora no seu navegador, coloca lá o localhost, certo? Porta 80, barra aula 3, tá? Então, o valor da minha conta aqui, então, 10 mais 5 é igual a 15, tá? Então, reparem que eu já passei direto a minha conta aqui no meu echo. Poderia ter feito uma outra variável chamada resultado e colocar a minha conta aqui dentro. Então, número 1 mais número 2 e aqui simplesmente exibir o resultado, tá? Vai dar na mesma, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, independente aí de como você fizer, vai dar o mesmo resultado, tá? Essa é a primeira conta, que é a conta de adição. Para fazer uma conta de subtração, padrão, né? Sinal de menos. Então, eu vou fazer aqui, ó, número 1 menos o número 2. E vou colocar o resultado na variável resultado e vou exibir ela na tela. Vou salvar, vou atualizar. Então, tá aqui, ó, resultado 5, tá? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, número 15, eu teria um valor aqui negativo, tá? Então, funciona perfeitamente. Como que eu faço uma conta de multiplicação? Simples. Em programação, o símbolo da multiplicação é o asterisco, tá? Então, o asterisco ele representa a nossa multiplicação. Então, eu vou fazer aqui 10 vezes 5, vou salvar, vou atualizar. Então, eu tenho aqui o meu resultado 50. E a divisão em programação é a barra. Então, toda vez que eu coloco a barra aqui, eu tenho a divisão aqui do meu valor, tá? Então, tenho aqui, ó, 10 dividido por 5, resultado 2. Então, até aí, tudo normal, né? Mais, menos, vezes, né, a multiplicação, que é o asterisco, e a divisão, que é a barra, tá? Um detalhe aqui sobre o PHP. Se eu quisesse colocar um número com vírgula, então, por exemplo, eu quero fazer 10 dividido por 5,5. Como o PHP é uma linguagem que utiliza o inglês como base, nos Estados Unidos o separador aí, né, de casas decimais é o ponto. Então, vou colocar aqui, ó, 5.5,
tá? Vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Então, reparem que ele vai dar para mim o resultado da divisão. Se você colocar uma vírgula, né? Você pode ver aqui que o PHP já está mostrando errado. Então, o PHP não trabalha aí com a numeração no formato aí que nós utilizamos no Brasil. Sempre aí no padrão americano, tá? Então, utilizando ponto, tá? Outro detalhe, o PHP, ele tenta automaticamente fazer a conta de acordo com o que ele encontra. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 10 e aqui eu tenho o número 5,5. Se eu colocar esse 10 entre aspas, agora ele passou a ser uma string, ou seja, ele passou a ser um texto. Vou salvar e vou rodar aqui, ó. Reparem que o resultado continua o mesmo. Então, o que o PHP faz? Quando você coloca uma variável string, tá? Então, entre aspas, seja aspas simples ou aspas duplas aqui, tá? Quando você coloca uma string, automaticamente ele vai tentar ler essa string e vai ver se ela é uma string numérica. Então, se eu estou fazendo uma conta com duas variáveis, em uma variável eu tenho um número e na outra variável eu tenho uma string contendo um número, automaticamente o PHP vai fazer a conta. Isso vale também para números com vírgula. Então, vou colocar aqui 10,5. Eu vou rodar aqui, ó, mesmo resultado, tá? Independente aí disso daqui ser uma string, né? Então, disso daqui ser um texto ou um valor. Agora, se por acaso eu colocar aqui alguma outra letra, então, por exemplo, eu vou colocar a letra F aqui no meio, por exemplo, quando eu rodar, eu já vou ter um erro, tá? Ele vai dizer assim que um valor não numérico foi encontrado na linha 6. Então, se eu colocar aqui uma palavra, tá? E rodar, eu vou ter o erro aqui. Embora, né, mesmo tendo o erro, então eu vou tirar aqui, vou colocar só 10 e 5. Então, embora eu tenha o erro, ele ainda fez a conta para mim. Então, ele pegou o 10, dividiu por 5, tá aqui o resultado 2, mas ele já está me acusando aqui que tem um erro na linha 6, tá? Se eu colocar aqui outra palavra, tá? Vou rodar aqui, ó. Agora ele já não achou mais. Agora ele não conseguiu mesmo nem encontrar aqui. Então, até aí, nenhuma novidade, tá? Então, vou tirar aqui e vou colocar somente o número padrão. Em relação à ordem de cálculo, tá? Então, o PHP, ele vai seguir aí a regra matemática. Então, vou colocar aqui 3 números. Número 3 igual a 5. Então, se eu fizer aqui, ó, número 1 mais número 2 mais número 3 e salvar, vai funcionar. Então, 10 mais 5, 15, mais 5, 20. Funcionou. Se eu colocar aqui menos, então, tem aqui o resultado. Então, 10 menos 5 é 5, mais 5 é 10. Então, até aí nenhuma novidade. Agora, olha o que vai acontecer. Então, se eu colocar aqui uma multiplicação, então eu tenho 10 vezes 5, 50, mais 5, 55. Normal. Vou trocar aqui meu número agora para 10 aqui, ó. Então, vou salvar. Atualizei, dá 60. Então, 10 vezes 5, 50, mais 10, 60. Até aí, tudo normal, tá? Vou trocar aqui agora. O meu número 5, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2 e 3. Tá? Vou salvar, atualizei. Então, resultado 5, certo? 1 vezes 2, 2, mais 3, 5. Bem, então, até aí tudo normal.
Agora, vamos começar a inverter um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou colocar o sinal de multiplicação desse lado aqui, ó, tá? Então, repare que aqui o resultado é 5 na nossa conta, e agora eu vou atualizar, e agora o meu resultado passou a ser 7. Então, mudou o resultado. Eu não mudei os números, mas mudou o resultado. Por quê? Porque a regra matemática diz que, primeiro, eu faço multiplicações e divisões. Então, primeiro ele fez 2 vezes 3, que dá 6. E aí, por último, ele somou com 1, que dá 7. Então, tem que ficar ligado. Toda vez que você fizer uma conta que tenha várias operações matemáticas, ele vai seguir sempre a regra da matemática. Multiplicação e divisão primeiro, adição e subtração depois. Ah, e se eu quiser fazer essa conta aqui primeiro? Eu quero obrigar ele a fazer essa conta primeiro. Então, você vai colocar a conta entre parênteses. E aí, quando você coloca parênteses, isso é uma outra regra matemática, você está dizendo agora que os parênteses, eles têm precedência. Então, eles vão vir primeiro. Então, primeiro ele vai fazer essa conta, vai pegar o resultado e vai multiplicar aqui, ó, tá? Então, agora eu tenho 1 mais 2, que é 3, multiplicado por 3, que é 9, meu resultado final, tá? Dentro do PHP, se você precisar fazer mais de uma conta, então eu vou colocar aqui número 4 igual a 4, tá? Então, se eu precisar fazer uma conta aqui, ó, eu quero colocar aqui, por exemplo, o número 4, tá? Então, vou salvar, vamos ver o resultado aqui, ó. Então, deu 15, tá? Então, o que que ele fez aqui? Primeiro, né, ele fez número 1 mais o número 2, ou seja, 1 mais 2 são 3, certo? Aí ele fez 3, que é essa variável, que é, na verdade, 4, né? Que é essa variável aqui, ó. Então, 4 vezes 3, 12. E, por último, ele fez a minha soma aqui, ó, com o 3 daqui. Então, essa primeira conta, o resultado é 3, certo? Então, número 1, que é 1, mais o número 2, que é 2, 3. Então, o resultado aqui é 3. Aí, ao invés dele fazer direto essa próxima conta, ele foi para o final. Então, ele fez o número 4, que é 4, vezes o número 3, que é 3. O resultado dessa conta deu 12. E aí, 12 mais os 3 daqui vai dar os 15 do meu resultado final, tá? E se eu quisesse obrigar ele a fazer primeiro essa conta, aí depois fazer essa conta aqui, ó. Então, eu viria aqui e colocaria outro parênteses, tá? Então, ó, agora, primeiro ele faz essa conta, depois ele faz essa conta, e aí, por último, ele vai multiplicar, tá? Então, vou salvar aqui e atualizar. Pode ver que já dá 21. E aí vem mais uma recomendação de extensão. Então, conforme você vai fazendo, então aqui o próprio VS Code ele já ajuda, né? Quando você clica num parênteses, ele já indica qual é o parceiro dele, qual é a dupla, né? Mas, se você tiver uma conta que tem muitos parênteses, apenas esse recurso pode ser que não te ajude muito. Então, existe uma extensão. Então, a gente vai vir aqui nas extensões, chamada Rainbow. Então, vou colocar aqui, ó, Rainbow, e vou ter aqui, ó, o Rainbow Brackets, tá? Vou instalar aqui essa extensão. Está instalada. E agora eu tenho os parênteses aqui. Então, se eu for abrindo parênteses aqui, ó, eles vão sendo coloridos e aí fica mais fácil aí, de identificar, tá? Então, tá tudo funcionando aqui, ó. Tudo bem? Vou fazer aqui uma divisãozinha aqui, ó. Então, vou colocar aqui uma divisão no final. Vamos ver o resultado. Então, 2,333333, tá? Se eu quiser exibir esse valor aqui no formato brasileiro, né, com vírgula no lugar do ponto, o PHP ele tem uma funçãozinha chamada number format. Então, como que eu vou utilizar? Então, aqui no meu echo, eu vou colocar number underline format.
Quando eu abrir parênteses, o VS Code já vai me explicar aqui o que ela precisa. Então, o que ela precisa obrigatório, tá? Então, obrigatoriamente, ela precisa de um número, tá? Aí, então, vou colocar aqui que é a minha variável resultado. Quando eu coloco vírgula, tá vendo que aqui, ó, esse int décimos igual o zero aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso daqui significa que é opcional. Então, eu posso simplesmente parar minha função aqui, ó. Certo? Vou salvar, vou rodar. Tá? Olha o que ele fez. Ele arredondou aqui para mim. Então, a number format, além de fazer a formatação dos números, ela fez o arredondamento para mim aqui. Tá? Embora exista uma função específica aí para fazer o arredondamento, mas ela fez aqui, ó. Tá? Então, ela fez o arredondamento. Agora, quando eu coloco a vírgula, eu posso passar aqui, ó, esse parâmetro. Esse parâmetro é opcional, é a quantidade de casas decimais, ou seja, números depois da vírgula. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Vou salvar, ó, 2.33, tá? Se eu colocar mais uma vírgula, eu vou ter o terceiro parâmetro, que é o separador de decimais. Então, nos Estados Unidos, né, quando você tem um número decimal, você tem ele com vírgula. Então, 5.5, 10.27 e assim por diante. No Brasil, a gente usa vírgula. Então, como que eu faço coloco essa vírgula? Então, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, a minha vírgula. Estou dizendo para ele que o meu número que vai vir aqui vai ter duas casas decimais e o que vai separar o número da casa decimal vai ser a minha vírgula. E aí eu vou salvar, vou atualizar e agora eu tenho aqui, deixa eu dar um zoom. Então, eu tenho aqui 2.33, tá? Vou só aumentar meus números aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Vou salvar, vou atualizar, tá? Tá funcionando perfeitamente aqui, tá? Bom, agora vamos trocar aqui, ó. Então, vou começar a mudar a minha conta aqui, ó. Então, ao invés de fazer essa soma, aqui eu vou colocar uma multiplicação e vou deixar a divisão no final, tá? Então, agora eu já tenho o resultado da minha conta, tá dando 4.000. Então, eu tenho aqui o meu resultado 4.000, tá? E aí, reparem que é o seguinte, ficou meio estranho, ficou com duas vírgulas. Por quê? Nos Estados Unidos, o número que vem depois da vírgula, né, o ponto, na verdade, né? Então, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui embaixo. Então, por exemplo, o número 4.000, ele é assim. Se fosse 4.050 centavos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a gente coloca com ponto, tá? E no Brasil, a gente colocaria 4.000,50. Isso daqui é a nossa casa decimal, né? O separador decimal. Porém, algumas pessoas gostam de fazer, né, de a cada 3 números, a cada 3 dígitos, colocar um pontinho, que é aquele separador de milhar. O separador de milhar, ele não tem função, tá? Ele é um item simplesmente cosmético para facilitar a leitura de um número. E nos Estados Unidos, o separador de milhar, né, é a vírgula. Então, lá é ao contrário. O ponto representa a fração, né, o número fracionado, e a vírgula é o separador de milhar. No Brasil, a gente usa o ponto. Então, a gente põe o ponto e a vírgula. Então, no meu resultado aqui, tá dando 4.000, certo? Mas não está ainda no formato que eu preciso. Então, eu vou vir aqui na minha função number format, tá? Então, ela tem aqui o resultado, quantidade de casas decimais, o separador aqui do fracionário, né? Então, o separador de frações. E aí, eu vou colocar mais uma vírgula e ela tem mais uma opção que é o separador de milhar,
que no Brasil nós utilizamos o ponto. Então, eu vou colocar aqui dentro de aspas o ponto. E aí, eu tenho agora o número devidamente formatado aqui no modelo brasileiro, tá? Se eu quiser colocar o RS, né? Vou colocar aqui, ó, R e o cifrãozinho, certo? E vou colocar aqui a concatenação. Então, lembra lá da aula passada. Então, eu tenho aqui o meu RS, estou juntando ele com alguma coisa, com o resultado da minha number format. Vou salvar. Tá vendo? Agora eu tenho aqui bonitinho. Por que eu não coloquei, né, a minha função number format dentro das aspas aqui, né? Então, olha o que vai acontecer se eu tentar jogar aqui dentro. Ó. Tá vendo? O PHP, ele consegue interpretar a minha variável resultado, mas ele não conseguiu interpretar a minha função. Isso sem contar que você tá vendo que aqui as vírgulas, aqui o aspas, duplas, tá começando a dar trabalho aqui pra gente na formatação. Então, dependendo da situação, é melhor você colocar o que você precisa fora, tá? Ah, mas aqui ficou tudo junto, como é que eu dou um espaço? É só você vir aqui e dar um espaço. E aí, quando você atualizar lá, vai ficar tudo certinho. Tá? Então, a nossa função number format tem essa funcionalidade. Agora, se você tivesse aqui, né, um número em reais, então, por exemplo, se eu tentar colocar aqui na linha de baixo, tá? Vou colocar aqui, ó, eco, vamos supor que eu esteja tentando converter para dólar, tá? Então, eu vou copiar isso daqui, ó. Aqui, e aí vou mudar um pouquinho aqui, ó, tá? Então, peraí, vou desfazer aqui para ficar melhor. Vou colocar aqui a variável resultado. E agora aqui na linha de baixo, eu vou colocar assim, ó, resultado formatado em reais, tá? Olha que nome de variável grande, tá? E reparem que aqui eu estou começando a utilizar uma formatação diferente aqui nas variáveis, tá? Então, é muito comum de quando você está fazendo variáveis que tem mais de uma palavra, nós utilizarmos esse formato aqui. Então, a primeira letra lá vai ficar minúscula e aí as próximas, né, primeiras letras aí das outras palavras ficam em maiúsculas. Geralmente, nós utilizamos essa formatação. Mais para frente eu explico direitinho aí o nome dela, tá? Então, formatação em reais aqui, ela vai ser igual a isso tudo aqui, ó. Certo? Vou colocar ela aqui. Então, vou dar um eco nela aqui, na minha variável resultado formatado em reais. Vou salvar. Ó, repara aqui, mesmo resultado. Agora, se eu tentasse utilizar aqui, ó, resultado formatado em dólar. Se eu copiar isso daqui, ó, tá? Então, vou colocar aqui, ó, dólar. E aí vem uma questão, né? Vamos supor que você está fazendo um sistema, o sistema, ele está rodando no Brasil, então as pessoas vão digitar o valor em reais, certo? Então, você concorda que as pessoas vão sempre digitar o número desse jeito. Aí você fala, beleza, vou fazer agora o meu sistema converter isso para dólar, tá? Então, na teoria, como que seria, né? Você pegaria esse valor que está em reais, certo? Seria você pegar isso daqui e você converter ele aí para, no caso, para dólar, né? Então, só trocar aqui. Na verdade, seria só você fazer a troca aqui dos símbolos, né? Mas olha o que vai acontecer, tá? Então, aqui, o meu resultado em reais, eu vou mudar um pouquinho aqui, ó. Então, vou colocar aqui, vou tirar isso daqui, vou colocar aqui, certo? Ó, vou comentar essa linha por enquanto. Então, o resultado ainda é o mesmo, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o resultado da minha conta, certo? Estou formatando ele. Então, estou colocando o resultado, 2 casas decimais, com a vírgula,
e o ponto, e aqui embaixo eu estou exibindo o símbolo do dinheiro mais o resultado em reais. Agora, o resultado em dólar, na teoria, seria... Então, eu vou apagar aqui o sinal do dólar. E eu pegar esse valor que está em reais, certo? E trocar aqui o ponto. Então, onde é ponto passa para vírgula e onde é vírgula passa para ponto. Então, só inverter. Na teoria seria isso, né? Então, para transformar esse valor aqui para o formato americano, seria a vírgula vem no lugar do ponto, ponto vai no lugar da vírgula. Então, tá aqui, ó. Então, o resultado em dólar seria o resultado em reais, né? Com a troca aqui das casas decimais. Então, vou colocar mais uma linha aqui. Eco. Vou colocar aqui só o sinalzinho do dólar. Ponto. Certo? Estou concatenando. Resultado em dólar. Vou salvar. Vamos rodar aqui. E, opa, erro. Tá? Então, tá aqui, ó. Argumento 1 da nossa função precisa ser do tipo float. Float é um número com vírgula, tá? E ele está dizendo que eu forneci para ele uma string. Então, vou começar a aprender também aí a interpretar os erros do PHP, tá? Vou reduzir aqui um pouquinho. Então, toda vez que você fizer e der um erro, vai estar aqui, ó. Esse é o erro, tá? Na função number format, argumento 1. O que é argumento 1? Então, eu tenho a função... Cada um desses itens separados por vírgula é um argumento. Então, está dizendo que deu erro no primeiro argumento. Qual foi o erro? O argumento 1 precisa ser do tipo float. Porém, uma string foi fornecida. Então, eu precisava passar um número aqui do tipo float e eu acabei passando uma string. E aqui está dando... que foi o erro nesse arquivo, tá? Então, tá aqui bonitinho. Tá aqui dizendo, né, o que eu passei para a função. Então, a função ela foi feita como? Ela foi feita desse jeito aqui, ó. Number format. E ele tá dizendo que o erro foi na linha 10. Então, o PHP já tá me dando todo o resultado aqui. Então, essa função, ela não consegue fazer essa formatação dessa forma aqui. Então, se você precisar fazer seu sistema aí, o que a pessoa digita lá em reais e você converte para dólar, não vai funcionar, tá? Então, teria que ser feito de outra forma aí para você poder fazer essa formatação, beleza? Então, aí na próxima aula a gente vai continuar aí trabalhando um pouco com variáveis e aí a gente vai trabalhar com variáveis do tipo array, tá legal? Então, até a próxima aula.